Dão. É com muito orgulho que estou aqui em representação do Sr. Diretor Regional, Engenheiro Fernando Martins, que por motivos de agenda de última hora não pôde estar presente, mas na pessoa dele gostaria de cumprimentar todos os presentes, todos os organizadores do evento, que sem dúvida alguma nós, Direção Regional da Agricultura, temos na nossa área de abrangência e obviamente aqui nesta região uma grande preponderância, uma grande importância junto da fileira. Não estamos sozinhos, porque os agentes são todos os intervenientes que nós temos aqui no nível da fileira do vinho, mas temos aqui, obviamente, na pessoa da engenheira Wanda Pedroso, que vai ser uma das nossas oradoras, e é um orgulho eu estar aqui na mesma mesa que a engenheira Wanda Pedroso, que os seus ensinamentos e o seu conhecimento orgulha muito toda a Direção Regional e claramente não é por acaso que ainda este ano foi gracejada com o prémio em fevereiro, e isso é uma questão de orgulho que nos apraz dizer, e eu que não poderia deixar aqui de frisar isso mesmo. Temos aqui também o engenheiro Pedro Rodrigues, o nosso professor coordenador da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu, que também irá dar o seu contributo, e é este contributo do conhecimento, do tarde conhecimento da fileira relativamente às castas, e ainda há pouco tivemos a ouvir os discursos de abertura do Sr. Presidente e da Sra. Ministra, e a passagem das castas face ao contexto vivido, a resiliência da vinha, é manifestamente uma evidência daquilo que é a nossa resiliência no setor vitícola, onde a casta, desde o abrolhamento até à vindima, passa por diversas fases, e essas fases transbordam resiliência que muitas das vezes nós somos obrigados, pelas forças das circunstâncias, a ter e a saber gerir todo o nosso percurso. Gostaria aqui também, em nome da Direção Regional, do Sr. Diretor, também aqui enaltecer o trabalho desenvolvido, mais uma vez, na pessoa atualmente da engenheira Wanda Pedroso, mas recordar aqui traços históricos relativamente ao Centro de Estudos de Vitivinícolas do Dão, onde desde 1946, portanto para o ano fazemos 75 anos, tem sido um percurso intenso, um percurso desafiante, e obviamente nós temos lá uma grande coleção de castas, uma grande coleção de conhecimento, uma vastíssima experiência que atualmente é trabalhada pela engenheira Wanda Pedroso. Portanto, nós, a nível da Direção Regional e a nível da fileira, não só neste lugar, mas também a nível de toda a Direção Regional, damos o nosso contributo também para o setor vitivinícola e, obviamente, também temos aqui a questão da proteção das culturas através das nossas estações de aviso, também da inspeção fitossanitária e a garantia da certificação do material vitícola. Portanto, fazemos todas estas ações dirigidas no terreno para que todo o setor seja realmente um setor sustentável e damos assim, desta forma, o nosso contributo. Portanto, sem mais longas e sem mais, estamos aqui ansiosos para ouvir a engenheira Wanda, eu vou-lhe passar a palavra e realmente vamos ter aqui agora apresentações, quer da engenheira Wanda Pedroso, quer do engenheiro Pedro Rodrigues, relativamente às castas do Dão, aos seus contributos para a sua caracterização. E, mais uma vez, engenheira Wanda, vamos ouvi-la, porque a engenheira Wanda traz o Dão no coração e isso acho que é atingível por todos e isso é uma questão de orgulho para todos. Bem, vamos ver se eu me entendo com isto. Boa tarde a todos. Nós hoje aqui vamos falar sobre castas do Dão e o contributo que quem trabalha nelas, não só o Centro de Estudos, mas outros organismos, como a escola, têm dado para que se conheçam estas castas. No caso do Centro de Estudos, portanto, vamos tentar transmitir alguma dessa informação, pouca, que é para não vos maçar muito, porque senão estaríamos aqui, se calhar, um dia inteiro com quadros e mais quadros, mas vou tentar apenas alguns aspectos que eu considero importantes na caracterização das castas e a importância que isso tem no desenvolvimento de uma viticultura sustentável. Portanto, vou-vos transmitir informação que vai desde 1946 até 2020. Ora, para aqui, para ali, para cima? Não, mas é para cima que aponto. Não.
Está ali? Está bem. Pronto, desculpem lá que eu e tecnologias não é muito comigo. Portanto, quando o centro foi criado em 1946, tinha como principal missão dar assistência técnica através do conhecimento aos viticultores da região. E foram definidos alguns objetivos nessa data. E eu vou só pôr aqueles que nos interessam hoje, que são o estudo, comportamento e adaptação das castas tradicionais que eram utilizadas no Dão, estudos ampelográficos para melhor as conhecer. O estudo ampelográfico é o estudo que nos permite reconhecer uma casta de outra casta, portanto, as características da casta. E os estudos enológicos dos mostos e dos vinhos. Portanto, estes foram os grandes objetivos de 1946 e posso-vos dizer que são os grandes objetivos de 2020. Se calhar passando por outras situações. Para isso, nessa altura, quando foi comprada a Quinta da Calde, foram instaladas campos de ensaio. E com um conjunto de castas que estão aqui descritas e que eu vou-vos tentar só explicar aqui uma situação para depois, daqui para a frente, entenderem porque há aqui um problema a nível de castas, que se chama homonímia e sinonímia. São dois termos que querem dizer. Homonímia é quando eu tenho o mesmo nome para duas castas distintas. Sinonímia é quando eu tenho dois nomes distintos para a mesma casta. E se nós não tivermos esse conhecimento, podemos ser levados a ter problemas graves. Por exemplo, chegar ao pé de um viveirista e pedir cercial, podemos trazer o cercial da Bairrada ou o cercial do Dão, que são coisas distintas. E isso aconteceu, infelizmente, nesta região e muito mais na Bairrada do que propriamente no Dão. Portanto, o que eu tentei aqui pôr foi quais são os nomes que hoje, oficialmente, estas castas têm. Portanto, nós no Dão, àquela época chamávamos açario branco, hoje não é mais que a malvasia fina. Portanto, é isto que está aqui neste quadro, é a conversão dos nomes à época para os nomes que são hoje e que a partir daqui eu vou utilizar nos diferentes quadros. Porquê é que foram escolhidas estas castas? Digo-vos, não sei. Não descobrimos nenhum documento que nos diga que estas castas foram escolhidas por causa disto, disto ou daquilo. Mas, se nós formos ver a primeira portaria que definiu as castas recomendadas para denominação de origem Dão, que é de 1953, foi a primeira vez desde 1908, quando ela foi criada, foi a primeira vez que se preocuparam em definir um conjunto de castas para produzir vinhos com denominação de origem, foi 53. Nós vemos que todas estas castas foram postas no centro de estudos para ser estudadas. Portanto, se calhar já havia alguma informação no sentido de as pôr lá e que depois surgiu com esta portaria, mas não vos sei dizer mais do que isto. Então, deste conjunto de castas que foram lá estudadas e que estas são informações, vocês vão ver no fundo do vosso lado direito, há sempre uma informação dos anos a que se diz respeito a esta informação. Esta correspondeu de 1958 até 1987. E porquê o 58? Porque de 46 a 58 foi a instalação das vinhas e não existem no centro de estudos documentos de qualquer informação relativa àquilo que foi feito. Só em 1958, quando o engenheiro Vilhena, do prémio, veio a ser responsável pelo centro, se começou a tirar dados e a serem compilados e existem desde hoje. Portanto, eu vou-vos só tocar em alguns aspectos que à época eram importantes, que é o nível produtivo das castas, ou seja, qual é o potencial de cada casta para produzir uma determinada quantidade de uva. E podemos ver que portanto, elas estão separadas entre brancas e tintas, eu penso que isso, para a maior parte dos produtores isso é legível, e eu posso depois classificá-las de alta produção a baixa produção das tintas e das brancas. Na branca, destas castas que estudámos à época, é o cercial branco, e das menos produtivas temos ali uma uvacão, torranteza ou uma branda. No caso das tintas mais produtivas, toda a gente que ainda se lembra dos anos 70 é a Baga, e depois vamos ter uma casta pouco produtiva e que vocês hoje são capazes de dizer assim, o quê? A Touriga Nacional estar ali naquela lista das pouco produtivas? Se calhar acham que isto não está correto, mas não se esqueçam que isto são dados até 87.
E até 87 a Touriga Nacional era uma casta pouco produtiva, razão pela qual ela foi abandonada no século XX pelos produtores da região. No século XIX, Touriga Nacional constava quase em 100% do encipamento da região. Era tida como uma casta produtiva. Depois, no século XX, ela deixa de ser cultivada, quase abandonada, e é considerada uma casta de baixa produção. Porquê? Por utilização de porta-enxertos após a filoxera que não eram muito compatíveis com a casta, nomeadamente na região do Dão ou Aramon. A forma como passou a ser conduzida, porque ela era conduzida de forma livre e passou a ser aramada, portanto, contida num plano de vegetação, e isso, com a sua característica, que eu não vou falar aqui, que se chama desavinho ou baguinha, ela levou a baixas produções. Portanto, até 1987, a Touriga Nacional era considerada uma casta de baixa produção. Isso trouxe um problema, é que era considerada uma casta que, enologicamente, era uma excelente casta. Portanto, havia que resolver aqui um problema. E foi resolvido através da seleção da videira, que o Centro de Estudos começou a estar envolvido no ano em que eu vim para Nelas, 82, e passou a ser responsável por toda a seleção a nível regional a partir de 1987. Conseguimos materiais com níveis produtivos melhores, começámos a divulgar esse material e hoje em dia a Touriga não preciso dizer mais nada, é aquilo que é, mas posso-vos dizer que quase toda a Touriga que existe no país saiu de campos de multiplicação do Dão. Portanto, o Dão teve esse papel também importante na multiplicação da casta e na sua difusão. Isto passou-se com outras castas, por exemplo, o processo de seleção, o Alvarilhão entrou em processo de seleção, o Bastardo, e ultimamente a Uvacão, que é uma casta que só existe no Dão e que o Centro de Estudos sempre disse, e vamos ver à frente porquê, que seria uma excelente casta para a região, mas que tinha também os problemas de bastante variabilidade dentro da casta a nível produtivo. Portanto, foi preciso encetar um processo de seleção. E ele foi encetado há 3 anos atrás e, infelizmente, fora da região, o campo não está no Dão, porque não existem baceladas no Dão. E nós só conseguimos trabalhar a nível de seleção quando a vinha é instalada com bacilo e depois enxertia, não com enxertos próprios. Portanto, a nível produtivo, nós classificámos as castas desta forma. Depois, outro parâmetro que foi analisado foi o nível de teor alcoólico. E temos as castas bastante alcoólicas e as menos alcoólicas. Pronto. Embora, mesmo dentro do Centro de Estudos, os teores se virem em baixo nunca foram aquilo que se chama baixo. É outro parâmetro importante e o outro que se vai seguir, eu vou tentar acelerar porque isto já está muito tarde, é a acidez total. A acidez total é um fator extremamente importante nos vinhos do Dão. Nós somos conhecidos por termos vinhos de longevidade. Essa longevidade, entre muitas coisas, vem de uma acidez elevada que os permite conservar com o tempo. Nós, felizmente, temos castas com essa capacidade. E, se forem ver, a casta, os quadros leem-se assim, certo? Portanto, façam a ondulação da maior, do Uvacão até à Fernão Pires, assim. A casta Uvacão tem uma acidez, para quem é da área, que normalmente anda à volta dos 12 gramas por litro. Portanto, é uma casta que, perante as alterações climáticas, é uma casta extremamente favorável, porque, naturalmente, ela vai equilibrar os vinhos do ponto de acidez. Portanto, como ela, temos o Terrantez, que são 2 castas que só existem no Dão. Não tem nada a ver, este Terrantez não tem nada a ver com o Terrantez da Madeira. O Terrantez da Madeira chama-se Folgazão. Portanto, este só existe no Dão. Depois o Cercial, e depois temos aquelas castas que nós já sabemos que têm pouca acidez, como Fernão Pires, como Malvasia. O conhecimento destes parâmetros e aquilo que foi feito durante aqueles anos de vinhos elementares
ou seja, feitos de cada uma das castas, foram definidas as suas características. Elas estão descritas, eu não vou pôr aqui, estão descritas neste catálogo das castas recomendadas para o Dão, que fisicamente já não existe, só quem os tem, mas pode ser consultado na página da Direção Regional. Conseguiu-se encontrar um conjunto de castas, e esse trabalho foi feito pelo engenheiro Vilhena, que ele considerava, dentro daquelas todas que estudou, aquelas castas que mais potencial tinham para fazer o vinho do Dão. E surge a portaria de 1985, depois da entrada na comunidade, ou por ali, acho que é 86, 88, em que foram definidas as castas recomendadas. Estas castas surgiram, e todas elas surgiram do Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão. E foram aqui postas com base em conhecimento. Ou seja, à época, podia não ser tudo aquilo que hoje podemos ter, mas à época a definição destas castas foi feita com base no conhecimento existente. A única exceção que o Centro não impôs foi estas percentagens cá de baixo. Só pôs o mínimo de encruzado e o mínimo de touriga. E, segundo a informação que me foi transmitida, segundo o engenheiro Vilhena, era o mínimo necessário para que os vinhos fossem marcados como Dão. O resto seria uma tomada de liberdade por parte dos viticultores para escolherem as castas que quereriam para fazer um certo tipo de vinho e que se adaptariam às parcelas onde as iam instalar. Esta portaria esteve vigente até 1993 e depois esteve vigente até 2014. A única diferença que houve entre 85 e 93 é que as percentagens em 93 caíram. Ou seja, não havia limites de percentagem. As castas mantiveram-se. Portanto, este foi o primeiro contributo do Centro de Estudos, numa fase mais recente, para a caracterização das castas e a indicação de castas que teriam potencial para vinhos da região. E se vocês virem, eu quero aqui uma chamada de atenção, há ali uma casta que se chama Tinta Roriz e que tem dado muita polémica sobre porque uma casta que não era do Dão, vamos ver isto anos 80, hoje se calhar isto não se põe, mas em anos 80, porque é que vínhamos trazer uma casta que não era do Dão para o Dão? Ela tinha um papel aqui que era uma casta melhoradora do ponto de vista produtivo. Estamos em plena altura em que a Touriga Nacional não produzia significativamente. E então, esta casta, com alguma experiência na região, não no centro, mas na região, ela era considerada melhoradora. Era uma boa produtora, como todos sabem. Até um certo limite, ela não interferia naquilo que era a característica do vinho do Dão e ia compensar o viticultor do ponto de vista económico. Porque, como vamos ver à frente, a política até os anos 80 era diferente do que foi a política vitícola a partir dos anos 80. Portanto, a Roriz entra aqui como melhoradora. O que é que aconteceu? Foi que a Roriz tomou um papel, em meu entender, excessivo na região. Eu sou conhecida por ser um bocadinho anti-Roriz. Pronto. Acho que ela deve estar, mas nunca devia ter substituído outras castas extremamente importantes para o Dão, como eu, por exemplo, considero o Alfecheiro, ou até mesmo Jaén. Depois, é assim, será que a realidade, em 1985, 86, reportava aquilo que era aquele conjunto de castas que estavam ali recomendadas? Não era. Podem ver, porque segundo os dados de cadastro que dizem respeito aos 15 anos anteriores, portanto, de 70 a 85, nós vamos ver que nas brancas, aquele amigo que se chama encruzado, que havia de estar com 20% ali com 1,8%. Depois, no caso das brancas, estamos melhor do que no caso das tintas. Aquele arinto que lá está em cima é outro nome, porque o açario branco era conhecido, a malvasia fina é conhecida. E o borrado das moscas não é mais que o bical. Aquelas duas castas conseguiam ter expressão e eram das tais que estavam nas recomendadas. Agora, se olharmos para os tintos, as coisas já não se passam assim. Touriga está ali com 5,8% e se calhar dentro daquela touriga está outra casta que, além da nacional, é a touriga fêmea.
que é uma filha da touriga nacional. E depois vamos ver que a casta com maior expressão que ali temos é a baga. Porquê isto? Porque todo o século XX se pagou ao viticultor grau-quilo. A produção é que interessava, a qualidade. Ora, o viticultor do Dão precisava de ter explorações rentáveis. A baga, como nós vimos lá atrás, é uma casta com baixo teor alcoólico, mas é uma casta extremamente produtiva. Ou seja, feitas as contas, rendia mais do que ter uma touriga pouco produtiva, mas com bastante teor alcoólico e qualidade. Portanto, até aos anos 80, a política foi quantidade e os encipamentos da região denotam quantidade. Portanto, o que temos ali são as castas mais produtivas, no caso das tintas, uma baga, um jaiã, uma tinta amarela que não é mais que a trincadeira, uma tinta carvalha, um refete, que é ali a tinta pinheira. Portanto, as castas mais produtivas foram aquelas que se implementaram na região. Chegamos aos anos 80 e as coisas mudam. E mudam porque mudou a política. A política começou a ser qualidade. Até ali, as vinhas do Dão caracterizavam... Desculpem lá, que vou passar aqui. Isto era outro conjunto de castas que em 1993 podiam ser utilizadas como castas em denominação de origem Dão, desde em vinhas instaladas anteriormente à data de saída da portaria. Ou seja, a partir de 85, quem fizesse novas vinhas só podia usar as recomendadas, quem tinha vinhas anteriores poderia utilizar este conjunto de castas todos. Ou seja, o que é que isto vai dizendo? Vai dizendo que o Dão não tem só touriga nem cruzado, tem outras. E agora, desculpem, porque esta tínhamos esquecido. O que é que caracterizava o Dão antes dos anos 80? Era vinhas onde as castas se encontravam todas misturadas. Portanto, muitos dos aspectos que nós vamos falar à frente não tinham qualquer importância. Ou seja, aquela mistura garantia que havia álcool, havia acidez, havia produção. Portanto, aquilo estava tudo, umas mais tardias, umas mais precoces, aquilo tudo juntinho, dava um conjunto jeitoso e os viticultores iam vivendo assim. Os anos 80 marcam a diferença. Começa-se a pôr as castas por ou parcelas nas entidades que tinham áreas maiores, começaram a pôr as castas por parcelas, ou os pequenos viticultores do Dão, que é aquilo que abunda, começaram a ter as castas por filas dentro da mesma parcela. Portanto, agora, o que é preciso? Agora é preciso ter um outro conhecimento para eu poder colocar cada uma das castas naquele local onde ela melhor se possa expressar e dar aquilo que nós queremos quando escolhemos a casta. E é isso que nós vamos tentar agora aqui passar. Quais são algumas dessas outras características que nós hoje precisamos de conhecer para conseguirmos instalar as castas de uma forma correta? Um dos aspectos diz respeito à fenologia. Ou seja, todos vocês sabem que as castas não abrolham todas da mesma maneira. Há castas que abrolham primeiro, há castas que abrolham depois. Conhecer esse aspecto é extremamente importante. E é importante porquê? Porque eu assim consigo organizar o serviço na vinha em função deste abrolhamento. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, grandes explorações, que cada vez há menos mão de obra, em que têm que fazer os trabalhos com pouca mão de obra que têm, ou seja, não pode ser tudo concentrado na mesma altura. Se eu souber estas características, por exemplo, posso podar mais tarde as castas precoces, porque vou atrasar o rebentamento. Não é? Ou posso escolher, neste sítio ponho uma mais precoce porque quero que ela venha mais cedo. Portanto, este conhecimento permite levar as castas para os locais de forma a que eu possa organizar a minha parcela, ou a minha exploração. No caso das pequenas explorações, por exemplo, o caso mais evidente que eu costumo dizer são 5 filas de uma casta, 5 filas de outra, 5 filas de outra. A primeira grande intervenção que se faz na vinha, a poda normalmente é ali de seguida, mas a primeira grande intervenção que se faz na vinha, normalmente é o primeiro tratamento para a escoriose. E o tratamento para a escoriose é feito em determinadas fases específicas, normalmente CD. Ou seja, se eu tenho castas com grande diferença de época de abrolhamento, eu tenho-as em diferentes
No mesmo dia, uma já está pronta a levar o tratamento e a outra não está. Portanto, ou faço tratamentos desfasados, o que não é muito prático, e tratar 5 filas hoje, mais 5 filas daqui a não sei quantos dias, ou então, por exemplo, utilizo colocar a casta mais precoce no sítio da vinha que atrasa a maturação, porque o Dão, ao ter a maior parte das suas parcelas em vinha de encosta, pode jogar com esses fatores, porque há sempre um sítio da parcela que é mais precoce que o outro. Portanto, o conhecer isto permite, na instalação da vinha, eu pôr as castas no local certo. Se eu ponho um monte e depois, olha, espero que aquilo aconteça de qualquer forma, ou não faço as coisas na altura devida, ou faço mal feitas, quando eu podia estar a fazer as coisas de forma eficiente, e isso só traz uma coisa. No fim, quando eu fizer as contas de exploração, traz-me de certeza mais lucro. Portanto, este é um dos aspectos. O outro aspecto fenológico importante tem a ver com a maturação. Precisamente, as coisas são as mesmas. Situações de vindima, situações de adega, se eu conhecer como é que é o comportamento das castas, eu consigo gerir isto na parcela, porque vou pôr, por exemplo, a casta mais precoce, se calhar, se tiver esse interesse, no sítio mais tardio, para eu ter uma vindima mais concentrada, se for um pequeno produtor. Se calhar, se for um grande produtor, até gosto que haja um certo desfazamento, que é para o pouco pessoal que eu tenho na vindima me conseguir fazer o serviço a tempo e horas e a casta entrar com o seu potencial na adega. Continuando com aquilo que é a localização das castas nas parcelas, o outro fator que eu vos quero aqui apresentar diz respeito ao stress hídrico. Ou seja, que é aquilo que a planta vem a sofrer quando não tem água suficiente. E o Dão, felizmente e infelizmente, tem um tipo de solo que não permite que haja grande capacidade de retenção de água. Ou seja, nós temos primaveras com chuva, temos invernos com chuva, mas depois começamos a chegar ao mês de julho e a água começa a desaparecer no solo, porque o nosso solo, franco-arenoso, não tem grande capacidade de retenção da água. E, portanto, a planta começa a sofrer. Agora, é assim, há sítios onde esse stress é mais marcado e onde esse stress é menos marcado. E há castas que sofrem muito e castas que sofrem muito pouco. Portanto, eu posso-vos dizer que toda a gente sabe que a touriga nacional, quando lhe começa a faltar a água, começa-se a despir, ou seja, começa a perder folha, para a maturação. O caso da malvasia fina, que ainda acaba por às vezes ser mais complicado que a própria touriga, porque a malvasia fina, quando entra nesta situação, engelha o bago. E depois, o outro fator que eu vos estava a dizer, que o sol é mau, mas é bom, é que quando há aquelas chuvadas em agosto, como por acaso houve há 2 semanas atrás, não foi muita, mas o nosso solo, ao ser um solo com grande capacidade de penetração da água, consegue ir restabelecer alguma água que as plantas precisam e elas dão o tal alento à maturação. É aquilo que os nossos viticultores antigos diziam, quando eu vim para cá, que me diziam assim, são notas de conto que estão a cair, quando chovia em agosto. Ou seja, davam um incremento à maturação, a uva tinha melhor qualidade, mais grau, pagavam melhor. Portanto, o sol pode jogar aqui. Agora, o São Pedro é que tem que nos dar a água lá de cima no mês de agosto, que ultimamente cada vez dá-nos menos. Portanto, depois temos aquelas castas que quase nunca sofrem. O caso do encruzado é assim, o caso do jaiã é assim. Portanto, este conhecimento destas características também nos vai ajudar a localizar a planta no sítio certo. Aquela casta vai para ali porque... Depois vamos entrar numa outra situação, é que o Dão, tradicionalmente, podava à vara. Pronto, acho que toda a gente sabe que é uma vara da videira, portanto é um lançamento que tem um número elevado de olhos, variável na região, normalmente, em média, 8 olhos. Pronto. Com a mudança que houve na viticultura, a maior parte da situação, a poda começou a ser uma poda dita curta, de talão, de 2 olhos. Então, há que conhecer
uma característica da casta, é se ela, nesses olhos basais, tem capacidade produtiva. Ou seja, a vara, ao longo da vara, o número de cachos que surgem em cada olho, portanto, temos os vários olhos à poda, cada olho, quando abrolha, dá um lançamento. Nesse lançamento existem cachos. Mas o número de cachos presente em cada olho varia ao longo da vara. Na zona mais basal, que é aquela que está inserida mais junto à cepa, é mais baixo. Depois para a zona média, aumenta. E depois para a zona apical, diminui outra vez. Portanto, eu quando tinha a vara, apanhava a parte menos fértil da base, mas também apanhava a parte mais fértil da zona média. E por norma as castas todas passavam com produção. Agora é assim. Nós começamos, e hoje em dia... Bem, hoje agora há aqui outra versão de voltar à vara, mas por outras circunstâncias que não tanta produção. Podou-se essencialmente todos os anos 80, 90, 2000, década de 2010, tudo se podou ao talão. Será que as castas têm todas uma fertilidade, pronto, que é assim que se chama, boa a nível dos olhos basais? Não, as castas diferem. E, portanto, eu posso vos dizer, está ali, por exemplo, no caso de um arinto interior, ela, por cada olho, tem meio cacho. O que quer dizer que num talão de 2 olhos tem lá um cacho. O que quer dizer que, na maior parte das nossas vinhas, com a carga que costuma ter, tem lá 12 cachos. Se eu for ali para aquelas muito elevadas, que tem 2, ela tem muito mais cachos. Ou seja, tem uma produção muito mais elevada, potencialmente pelo número de cachos. Portanto, o conhecer isto, se eu olhar pura e simplesmente só para estas coisas, eu diria assim, se calhar aquele arinto interior, aquela malvasia rei, aquele rabo de ovelha, aquela síria, ou aquela trincadeira, é melhor eu não a podar poda curta, que eu devo ter lá poucos cachos. Mas as castas trabalham também de outra forma. E, além disso, nós temos que saber uma outra característica, que é o peso médio do cacho. E agora, se virem, aquela casta que tinha o menor coeficiente de fertilidade, ou seja, por exemplo, a malvasia rei, é o que tem o peso mais elevado. E, se calhar, este menos cacho, mas peso mais elevado, acaba por me dar a mesma produção por hectare do que outra com maior fertilidade, mas menos peso. Portanto, o que é que eu vos quero chamar aqui a atenção? É que, hoje, para se trabalhar como deve de ser numa vinha, de forma a que ela nos dê todo o potencial qualitativo, mas também seja viável economicamente, porque senão a vinha vai ser abandonada, como a gente vê em muitos sítios, nós temos que trabalhar com este conhecimento todo. E este conhecimento tem que ser antes de começar a plantar a vinha. Não é depois que a gente vai atamancar as coisas. Outro aspecto, isto para ir mais rápido, outro aspecto que se prende com esta situação de conduzir bem a vinha diz respeito ao porte. Pronto, eu tentei pôr ali umas imagens, depois as imagens ficavam pequeninas, não davam para ver, portanto eu tentei simular com aquelas duas linhas o que é um porte ereto, o que é um porte semi-ereto, semi-retombante ou retombante. O que é isto? No fundo é conforme como é que os lançamentos se põem na videira. Se quando se desenvolvem sobem, ou se quando se desenvolvem retombam todos, caem todos. Quais são os exemplos mais típicos para quem é viticultor? Nos retombantes temos nitidamente uma toriga nacional. Nos eretos temos nitidamente uma tinta roriz. A forma como eu vou conduzir esta sebe é totalmente diferente. E essa condução da sebe passa logo pelo sistema de aramação. Esteios, número de fiadas de arame, alturas dos arames, tudo isso está condicionado pelo porte da casta. E depois está outro fator condicionado com o porte, que é toda a orientação da vegetação durante o ciclo. Portanto, todos sabem que se deixarem a toriga, a tinta roriz, e só lá forem daqui, sei lá, um mês depois dela abrolhar, ela está lá direitinha, quase sem arames, não vos traz problema nenhum. Mas se vocês fizerem isso à toriga nacional, ela já está toda deitada. E quando está toda deitada e vocês querem subir, às vezes para fazer o primeiro tratamento, que corresponde muitas vezes à fase de pré-floração, floração, vocês quando a levantam, outra característica que ela tem, que é importante conhecer das castas, que é qual é a sua capacidade para desenvolver netas,
Netas são aqueles lançamentos que saem do lançamento principal. Castas que, porta retumbante, com grande capacidade para desenvolver netas, trazem depois, quando não são orientadas no início, trazem grandes problemas, porque normalmente até estão associadas a uma outra característica. Elas têm uma tendência enorme para o desavinho. E é isto que acontece muito com a touriga nacional. Infelizmente, no Dão, estamos cheios de touriga nacional, mas não tiramos da touriga nacional todo o potencial que ela nos pode dar. Mesmo quando ela está para trás, bem localizada, certo? É que depois não conduzimos a touriga de uma forma eficiente. E depois até dizem que mesmo os materiais de seleção que são produtivos, as pessoas se queixam porque ela não produz. Não produz porque está aqui este aspecto. Não lhe obedecem a esta característica intrínseca dela, que é o porte. Que os nossos viticultores do século XIX e do início do século XX respeitavam, porque não eram aramadas, e vocês ainda podem ver aí em algumas vinhas, em que todos os anos eram postos uns tutores, normalmente em arco do pinheiro, e em que eles enrolavam a vara. Ou seja, eles obedeciam ao porte da touriga. Ela fazia isto. Portanto, ao fazer isto, toda esta zona era arejada e ela produzia. Portanto, uma das razões pela qual também, mesmo os materiais de seleção, que geneticamente têm um potencial produtivo superior, se nós não soubermos conduzir, elas dão a geneira. E isto parte de nós, muitas vezes, não querermos reconhecer o porte que as castas têm. Portanto, e no Dão, infelizmente, as duas principais castas neste momento, que estão na berra, têm esse problema. Chama-se encruzado, chama-se touriga nacional. O encruzado ainda tem um problemazinho em cima, que é a suscetibilidade que ele tem a quebrar com o vento. Pronto. Portanto, tudo isto são conhecimentos que é preciso ter para que, quando instalamos a vinha, termos essa informação. Portanto, há muito mais características que seriam postas aqui, que é preciso ter em conta e que eu espero que daqui a uns tempos estejam disponíveis na página da Direção Regional, quando a gente conseguir fazer ali um serviço, que é passar tudo isto para estar disponível para vocês, mas requer tempo para escrever e para apurar dados, e é coisas que ultimamente não tem havido muito. Agora vou chamar a atenção para outros aspectos, que são, por exemplo, o problema sanitário. E vou-vos falar apenas de uma praga e de uma doença. Há outras pragas, nomeadamente traça da uva, erinose, ou outras doenças como míldios ou ídeos. Eu vou-vos apenas falar de duas situações que podem jogar mais com este fator conhecimento da casta, localização da casta. A cigarrinha verde é uma praga que, infelizmente, no Dão existe, e este ano foi um ano em que ela se manifestou e em que a susceptibilidade das castas é muito diferente. E em que eu tenho que fazer uma intervenção com um tratamento. E, segundo a lei, existe uma coisa que se chama nível económico de ataque, que é aquele nível que está estipulado, a partir do qual a presença de ninfas nas folhas leva a quebras no rendimento e na qualidade. Está definido que no início do ciclo são 50 ninfas por 100 folhas, no fim do ciclo são 100 ninfas por 100 folhas. Desculpem, não, ao contrário, 100 ninfas no início, 50 ninfas depois. O que é que isto quer dizer? Este valor, isto é chamar outra vez a atenção para uma situação da importação de informação de outras regiões para as nossas regiões sem ter o conhecimento do que é que aqui se passa. E eu vou-vos só dar um exemplo. No início, se eu esperar ter 100 ninfas em 100 folhas na tinta roriz, eu já lá tenho mazela e da forte. Se eu tiver esse nível na touriga, é como se não tivesse lá nada. Portanto, se calhar, um trabalho que é preciso ser feito, e por acaso nós já fizemos alguma coisa e sabemos isso, por isso é que estamos a dizer, cada casta terá o seu nível económico de ataque. E o viticultor pode, através do conhecimento que tem das castas, às vezes esquecer, eu não posso dizer isto, porque esquecer um bocadinho o que está escrito de lei e contornar o problema. Por exemplo, para que necessidade tenho eu de fazer um tratamento à touriga nacional
esteja ela carregada de ninfas, se elas não me está a fazer mazela nenhuma na folha. Porquê? O que é que elas fazem? Elas fazem manchas vermelhas ou manchas amarelas e, portanto, a capacidade fotossintética da folha diminui. Ora, se elas não afetar, para que é que eu vou gastar dinheiro no produto, dinheiro no trator, dinheiro no gasóleo e contaminar o meio ambiente se eu não tenho essa necessidade? Agora, por exemplo, na Roriz, antes de lá chegar, eu se calhar tenho que pensar seriamente em fazer o tratamento. Portanto, é assim, conhecer como é que cada uma das castas se comporta deste ponto de vista também é importante para eu intervir na vinha na altura certa e só quando necessário. No caso das doenças, eu só vou aqui apresentar, porque é assim, milho ouído e meus santos, aquilo tem que ser sempre tratado, porque senão há castas mais sensíveis, menos sensíveis, mas o tratamento tem que ser feito. Agora há aqui uma outra situação que se chama podridão cinzenta, que há castas que muitas das vezes não precisam de qualquer tipo de intervenção, porque elas não a podridão não as ataca. Para que é que eu vou fazer tratamentos sobre castas que não têm esse problema, certo? Portanto, é assim. Por exemplo, tinta roriz, tinto cão, coração de galo, que é uma outra casta que só existe no Dão, que a gente vai tentar ver para a frente. São castas que ela pode passar por ela que não há nada, só num ano daqueles em que o equinócio depois nos traz aquelas chuvas constantes, mais constantes, que ultimamente, até perante as alterações climáticas que estamos a ver, nós deixámos de ter vindimas. Em outubro passamos a ter vindimas em agosto, ou seja, estamos a fugir a esse problema. Portanto, para que intervir sobre estas castas? Mas se calhar temos que estar muito atentos àquele conjunto que está lá do outro lado, que se chama trincadeiras, que se chama jaiã, que se chama baga, que são castas extremamente suscetíveis. E que eu também, se calhar, posso intervir de outra forma. Se calhar nem só o tratamento responde ao problema. Se calhar uma desfolha precoce em determinadas castas melhora essa capacidade de resistência à podridão. Portanto, são duas características que também é preciso terem atenção. Por exemplo, levar castas com muita tendência a apodrecer para sítios mais úmidos da parcela, pois podemos ter mais dissabores do que se puséssemos no sítio correto. Pronto. Então, estes são os aspectos. Há muitos outros que nós podíamos falar. Número de olhos por metro de lançamento, que tem a ver com a forma como nós conduzimos a cepa na linha, compasso na linha. Não é o mesmo para um jaiã ou para uma roriz. E hoje em dia é tudo igual. E depois é assim, pois a roriz não cabe no espaço que lhe é destinada. E o jaiã fica com espaços que não devem. Portanto, há muita coisa que nós podemos falar aqui, mas eu não vos quero. Só vos quero deixar alertas que é preciso conhecer as castas para nós podermos pôr as coisas de forma correta. E agora surge aqui uma outra história. É assim. Nós tínhamos um conjunto de castas, como viram há bocadinho, recomendadas para fazer vinhos de denominação de origem Dão. A partir de 2014 surgem nas brancas este conjunto todo que vocês estão a ver à esquerda. Para fazer IG Terras do Dão são todas as outras que lá estão. Agora, se nós passarmos para as tintas, ora aí vem outra vez uma listagem enorme. E agora eu faço-vos a pergunta. O que sabemos nós destas castas? O que sabemos nós de castas que nunca estiveram no Dão? Certo? Como, por exemplo, vocês veem aqui na lista dos tintos duas castas que estão entre parênteses, que se chama Moreto e Mourisco. O Dão nunca teve na vida Moreto. O que o Dão tem é Malvasia preta, que nós lhe chamamos Moreto. E que quem fez esta legislação não teve o cuidado de ter esta relação de homonímia. E o que é que acontece? E o mesmo se passa com o Mourisco, que não mais é o marufo. O que é que acontece? Estão ali duas castas que aqui nunca existiram. Certo? O que é que nós sabemos dela para nós as colocarmos em qualquer local? Quem diz essas, diz um vinhão ali, diz uma toriga franca, isso já vai havendo. Mas, no caso das brancas, para trás,
Um moscatel galego branco. Certo? Portanto, isto está hoje como uma casta que pode fazer vinhos com denominação de origem Dão, da qual o conhecimento, pelo menos que eu saiba, existe, sim senhora, vocês podem dizer assim, existe conhecimento. Existe num catálogo das castas do IVV, que diz algumas das características, principalmente as ampelográficas, e algumas características culturais, mas essas características culturais foram obtidas numa região lá para baixo. As informações foram colhidas em 2 portos, zona de Torres Vedras. O comportamento das castas é muito diferente de região para... Até mesmo dentro da nossa região. O comportamento, por exemplo, de um Jaiã em Nelas não tem nada a ver com o comportamento de um Jaiã em Gouveia ou em Penalva, quanto mais quando se vai lá para baixo. Pronto. Portanto, outro conhecimento eu não tenho. Eu já andei à procura, mas não sei nada sobre estas castas e sobre o seu comportamento na região do Dão. Nem sei onde é que elas existem. Algumas destas outras, sei lá, os luzidios, que é uma casta do Dão, um verdeal, certo? Onde é que elas estão? Para eu as poder estudar. Pronto. E isso partiu de um trabalho... isto não anda mesmo. E depois este aqui é só para chamar a atenção que em 1865 ainda havia um conjunto de nomes de castas que a gente hoje não sabe o que são. Certo? Portanto, provavelmente nunca conseguiremos converter aqueles nomes que estão a rosa em nomes que hoje conhecemos, porque já não há nem escrito, nem ninguém que nos consiga fazer essa conversão. Mas o Dão tinha um conjunto enorme de castas. Um sonho muito antigo do centro e do país inteiro, não foi só do centro, era conseguir preservar essas castas que a partir dos anos 80, com as reestruturações da vinha, não foi só no Dão que se usam 2 castas, foi para o país inteiro, estas castas tradicionais que havia foram-se perdendo, estavam nas vinhas velhas, arrancaram-se as vinhas velhas e as castas desapareceram. Hoje, como sabem, há uma tendência para ir buscar outras castas. Não ser só, no caso do Dão, em Cruzados e Tourigas, mas hoje em dia há aqui uma política de ir buscar outras castas, e eu sinto isso lá no centro, estão sempre a telefonar, eu quero outra, eu quero mais aquela, eu quero mais a outra. Algumas a gente já tem alguma informação, outras não têm. Este trabalho, que foi feito de 2011 a 2014, e o 15 está ali porque depois prolongaram mais 6 meses, foi um trabalho de um projeto PRODER que nos possibilitou aquilo que nós sonhávamos há muito tempo, que era fazer essa prospecção. Os custos não estão no andar a fazer a prospecção, porque isso são uns dias de trabalho, mais uns gasóleos, não é isso. O problema é depois ter capacidade de as preservar. E isso foi possível, e neste caso, a nível nacional, houve várias candidaturas, e posso-vos dizer que apenas 2 das candidaturas foram para a frente. As direções regionais todas se candidataram, mas apenas a do centro conseguiu levar o projeto até ao fim, com muita dificuldade do ponto de vista burocrático, mas conseguimos levar até ao fim, e o outro foi o Instituto Superior de Agronomia, Porvid. Portanto, sempre associados à Porvid, que é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Videira. Portanto, este projeto, o que é que consistia? Andar aí na região, portanto, daí a dispersão regional, ir às vinhas mais velhas, que é aquelas que potencialmente tinham lá as castas, tentar encontrar o maior número de castas possível e depois trazê-las e preservá-las. Neste momento, a preservação está no polo da Porvid, em Pegões, em Vaso, e no Dão, nós, até à data do fim do projeto, conseguimos preservar, ou seja, colher 4.020 plantas de diferentes castas que já vamos ver à frente. Continuamos com o projeto mesmo sem verbas e temos continuado a fazer prospecção e desde essa altura até agora conseguimos mais de 377. E vocês dizem assim, credo, tantos naquela altura e tão poucos agora. Não é? Mas isso tem a ver com... Pronto, é que depois tem a ver com os inquéritos, como é que a gente chegou às coisas, mas eu aproveitei, foi a imagem do outro. É assim, das castas brancas nós conseguimos encontrar 29 castas distintas. Encontramos... Aquele não identificado é que eu não sou especialista a reconhecer castas. Preciso do classificador da CBR. E até ao momento ele
não tem estado disponível para me ajudar nesta identificação. E, portanto, aquelas não identificadas, provavelmente serão castas que estão ali, mas eu que não as consigo identificar. Aquelas duas desconhecidas, são mesmo desconhecidas para o classificador, ou seja, possivelmente serão outras duas castas que existem no Dão, se calhar alguma daquelas daquele nome que lá está atrás, mas que já ninguém reconhece. E depois é assim, a quantidade de genótipos é o número de plantas dentro de uma mesma casta, dependeu da importância que a casta tinha. Por exemplo, castas como a baga, castas como o bical, castas como a malvasia, o número de plantas que eu quis encontrar para ter variabilidade, para depois poder fazer seleção, que eu só consigo fazer seleção se tiver variabilidade dentro da casta, se for tudo igual, eu não consigo selecionar nada. Portanto, é preciso eu ter um número elevado. Depois há aquelas castas que vocês veem aqui com números muito reduzidos. Por exemplo, o lusidil, 8 plantas. Vamos lá ver o que é que eu tenho ali mais. O verdeal, 11. São números muito pequenos para fazer seleção. E mesmo outras, ali os 20, 22 douradinhas. O que é que nós temos estado a fazer neste momento? Nós apenas estamos a fazer prospecção vocacionada para estas castas que encontramos menor número de exemplares. E por isso o número também não é tão elevado. Eu passo por muitas vinhas com bagas, com malvazias com bical, que eu já não marco, porque eu já tenho um número suficiente disperso pela região para me dar variabilidade. Pronto. Este foi o projeto que nós fizemos. Dentro das brancas tivemos isto, dentro das tintas encontramos tinta, mais duas desconhecidas, e está ali uma que se chama cornifesto, que eu nunca encontrei. Certo? Faz parte da lista das castas do Dão, mas aquela eu nunca a encontrei. Dentro das rosadas, voltámos também a encontrar, que são aquela alvar rosto, é uma casta muito característica do Dão, descrita nos calhamaços de 1800 e tal, mas que só se encontra numa faixa que vai de Nelas a Gouveia. Nunca a encontrei fora desta linha que une Nelas a Gouveia, passando ali por Paranhos, Ceia. Portanto, estas castas neste momento estão todas preservadas. Agora, é assim, elas estão preservadas no vaso, tudo bem, mas eu agora, se quero utilizá-las no Dão, eu preciso de conhecer qual é o seu comportamento nesta região. E para isso, conseguimos, embora esteja ali ainda sem nada, conseguimos em 2015 instalar um ensaio dentro do Centro de Estudos em que me vão permitir de futuro, e caso haja meios para o fazer, me permitir estudar 91 castas diferentes. E essas 91 não são mais do que as castas que constam da listagem de denominação de origem, IG, e um conjunto de outras castas que enólogos da região puseram, porque havia espaço. Porquê que é isso? Havia espaços abertos. E foi pedido aos enólogos da região que dissessem algumas castas que eles, fora da região, achariam que poderiam vir a ter interesse para cá estarem. Portanto, nós temos neste momento 91 castas, do qual se pode fazer estudos, porque elas têm repetições, e o número por cada repetição é elevado. Portanto, são 24 plantas por repetição, que eu tenho no final 72 plantas, o que me vai permitir fazer, por exemplo, vinhos. E está delineado o ensaio de forma a poder ter muitas informações, todas aquelas que eu precisar para poder dar resposta quando me perguntam: eu quero outra branca, eu quero outra tinta, e sabermos que, olha, esta tem este tipo de fenologia, tem este tipo de porte, tem este coeficiente de fertilidade, tem este teor em álcool, tem isto, tem aquilo, tem aquele outro. Mas para isso precisamos de estudar. Aqui está instalado um ensaio. Ainda temos lá aquelas 20 desconhecidas, são 20 castas que neste momento foram dadas porque não se sabe o que é, estão lá resguardadas para as conhecer e, se tiverem importância, passarem para um outro campo em maior número e poderem ser estudadas. E depois ainda temos neste momento 19 entradas livres para alguma coisa que apareça com interesse para colocar. Agora, isto que eu vos falei é informação recolhida no Centro de Estudos, Nelas. Agora, o Dão não é só Nelas. O Dão tem um conjunto enorme de sub-regiões. É preciso ter o conhecimento que existem Nelas,
noutras sub-regiões, para eu poder dizer com certeza ao viticultor de Penalva que as coisas são assim, ao viticultor de Nelas que as coisas são assim. Portanto, isto pressupõe uma rede de informação que já existiu no Dão. Nos anos 60 foram criados campos experimentais no Dão que, como sempre neste país, ao fim de poucos anos, por falta de verbas, por falta de pessoal, foram abandonados e a informação, tanto investimento e informação acabou por se perder. Portanto, o que é que eu quero vos deixar aqui é que é preciso conhecimento e é preciso conhecimento em toda a região. E é preciso criar redes de conhecimento entre todos os organismos e em todos os viticultores da região possam colaborar e depois possam ter o retorno dessa informação. Portanto, no fundo, era isso que vos queria deixar aqui. Conhecer as castas é importante, não só aqui, em todo lado e em conjunto. Eu sei que o Dão tem uma... Eu não sou do Dão, pronto, embora já cá esteja há muitos anos, mas uma das coisas que eu acho que o Dão tem defeito, eu gosto muito de aqui estar, mas tem pouca tendência as pessoas para se unirem para resolver os problemas. Na área da vinha. Portanto, é preciso esta junção de esforços para que a viticultura do Dão seja aquilo que nós queremos. Pronto, e no fundo era isto que eu vos queria transmitir, com aquilo que o Centro tem feito, com as poucas possibilidades que tem, e esperemos que haja mais informação daqui a uns tempos. Obrigada, Engenheira Wanda. Ficaram aqui realmente pontos-chave para depois encetarmos debate, após a apresentação aqui do Engenheiro Pedro Rodrigues. Gostaria então de destacar, para que realmente pudéssemos depois aguçar aqui o nosso anseio de depois fazermos questões pertinentes relativamente a esta apresentação e àquela que vem a seguir, mas destacar aqui o trabalhar o conhecimento, aquele que já dispomos e aquele que ainda os desafios próximos nos obrigam também a trabalhar, não destacando aqui, obviamente, as questões culturais que foram afloradas, destacar aqui uma máxima que ouvimos no campo junto dos nossos viticultores, que nos dizem sempre que o vinho faz-se na vinha e realmente é com isso que nós conseguimos potenciar a nossa adega, como disse e bem a Engenheira Wanda. Destacar depois também aqui a questão que deixou agora em último, que é a experimentação colaborativa, porque só assim, através do conhecimento das sub-regiões e destas particularidades que foram aqui visadas, é que realmente conseguimos tirar o total conhecimento produtivo das castas do Dão. Também algo que falou no início, que vai ser também agora focado na próxima apresentação, é aquilo que nós ouvimos constantemente, e a Engenheira Wanda falou e bem, que as chuvas do mês de agosto são aquelas que trazem alento aos nossos viticultores, por tudo aquilo que isso se traduz, mas temos vindo a assistir cada vez menos a estas bênçãos do céu, não é? Nesta altura em particular, e é com este mote das alterações climáticas que nós também temos que trabalhar, e foram aqui focadas castas que têm este potencial de resiliência e de resistência a estas alterações, mas deixaria então o escrutinar desta situação agora para o Engenheiro Pedro Rodrigues, que nos vai brindar com a sua apresentação. Ora, boa tarde a todos. Primeiro queria agradecer à organização o facto de me dar a oportunidade para vir apresentar alguma parte do meu trabalho e da minha instituição. Também fazer um pequeno parênteses, é que convidaram-me para um seminário que seria num formato de masterclass com 45 minutos. O tempo já vai longo e, portanto, eu vou omitir a parte final, focando-me apenas naquilo que é efetivamente essencial. Eu venho aqui apresentar, eu tenho duas apresentações. Uma tem a ver com um projeto que o Instituto Politécnico de Viseu é líder no Dão, mas é um projeto a nível de toda a região centro, que a senhora Ministra falou durante a tarde na Lusovini. Venho apresentar esse projeto. Ele vai ter uma reedição e eu venho também dizer o que é que tem de novo. E o foco desse projeto é muito na linha daquilo que a engenheira Wanda acabou de falar, castas, e conhecê-las. Peço desculpa porque isto não estava previsto. E conhecê-las
é melhor desligar. E conhecê-las na sua... conhecer o seu comportamento diferenciado, mas também conhecer como é que ela se comporta na região. Portanto, eu iria, basicamente, numa primeira fase, apresentar o projeto, muito rapidamente, falar sobre o que é que tem de novo a nova reedição desse projeto e depois focar-me em alguns resultados do projeto. O projeto tem muitos resultados e nós não vamos falar aqui deles todos, mas eu vou-me focar muito sobre a variabilidade climática. Variabilidade climática não apenas naquilo que é agora mais mediático, que são as alterações climáticas, também falaremos sobre isso, mas variabilidade climática dentro da região. Será que a região climaticamente é toda igual? E depois também vos mostrar o exemplo da Touriga Nacional, no sentido de vos mostrar que a Touriga Nacional, de facto, adapta-se bastante bem, mantendo o seu comportamento intrínseco à nossa região. Portanto, o projeto chama-se Estudo Comparativo de Castas Autóctones na região do Dão. Peço desculpa, eu estou a avançar demasiado. E está inserido naquilo que é financiado pelo Centro 2020 no projeto estratégico de apoio à fileira do vinho. E estamos a falar na edição de 2017-2019. Este projeto teve 3 objetivos distintos. Avaliar o comportamento de castas. Por outro lado, tentarmos caracterizar o potencial vitivinícola da região e, finalmente, também fazer uma avaliação da biodiversidade da vinha no Dão. Para isso, nós constituímos uma rede. Aquilo que a Wanda acabou de dizer é preciso estudar as castas na região, e a região não é apenas um local, é um conjunto de locais que vamos ver à variabilidade climática, à variabilidade de solos. Portanto, constituímos uma rede. Esta rede tem 2 tipos de campos, aquilo que nós chamamos de campos experimentais de referência e depois as parcelas de monitorização, que são produtores. Os campos experimentais de referência são 2 campos ampelográficos. Basicamente, são vinhas que têm, todas juntas, muitas castas. A Wanda acabou de dizer que há um novo campo ampelográfico no Dão, que nos vai possibilitar de fazer muito mais trabalho. Portanto, um em Nelas, outro em Viseu, um no Centro de Estudos, outro no Instituto Politécnico de Viseu. E depois criámos uma rede da Touriga Nacional, com uma parcela em Silgueiros, outras em Nelas, aqui no Centro de Estudos, outra parcela no Carregal e outra parcela em Tábua. Fizemos a mesma coisa para o encruzado, porque para nós também nos interessava saber como é que o encruzado se comporta, também em Silgueiros, também em Santar, neste caso Santar, porque nelas aqui não tínhamos vinha de encruzado, Carregal e Tábua. Portanto, tentámos constituir esta rede. Temos uma rede de postos meteorológicos e parte dos resultados que eu vou apresentar são baseados nesta rede de postos meteorológicos, neste caso são 6. Fizemos a caracterização de solos e agora eu vou passar nisto muito rapidamente, vou-me só focar rapidamente, porque isto são questões mais técnicas. Fizemos uma série de registros, desde poda, desde monitorizar a fenologia, que é uma questão que a Wanda acabou de falar, dos desenvolvimentos vegetativos, do microclima na zona dos cachos, porque também é importante, a avaliação da fertilidade, a Wanda falou, o estado hídrico. Vamos ver que uma das adaptações que nós vamos ter que encarar é a questão hídrica, e estamos a ver que as castas têm esses comportamentos diferenciados. Fizemos a avaliação da quantidade de água que há no solo, fizemos a avaliação da biodiversidade, estudámos um método de zonagem do vírus do enrolamento foliar da videira, que é um problema que no nosso caso verificámos que há de facto vinhas onde esse problema existe, há outras vinhas onde esse problema não existe. E depois fizemos de facto também o controle de maturação, aquilo que é mais tradicional, que é a amostragem de bagos, e depois análise laboratorial. E aqui eu queria me perder um pouco mais naquela utilização de um equipamento que é um equipamento de viticultura de precisão, em que utilizámos um equipamento multiplex, que não é mais do que um sensor óptico
de fluorescência que nos permite fazer aquilo que ali está naquele mapa, que é um mapeamento da acumulação das antocianinas na vinha. Portanto, como vocês veem ali aquele mapa, há umas zonas mais escuras, há umas zonas mais claras, e nós com este equipamento conseguimos fazer este mapeamento da acumulação de antocianinas. Antocianinas são os compostos químicos que conferem a cor, e, portanto, utilizamos este equipamento e vamos ver alguns resultados deste equipamento. Fizemos vinhos no Centro de Estudos. Eu estou sempre a dizer que fizemos aqui para mostrar a importância do Centro de Estudos. Fizemos vinhos nos Centros de Estudos. Estes vinhos foram depois analisados. E agora eu vou-vos falar da nova versão. Depois apresento-vos os resultados, vou-vos falar da nova versão. Não apenas naquilo que é novo na nova versão. Nesta nova versão, nós vamos manter 3 objetivos. Um é, basicamente, o primeiro objetivo da edição anterior, que é dar continuidade ao estudo comparativo de castas. Hoje sabemos que esta questão das castas é fundamental, mas introduzir novos objetivos. Um segundo objetivo, que é um objetivo novo, é criar uma plataforma que, neste caso, nesta fase será criada e testada, uma plataforma que vai se basear em monitorização ambiental e biológica e permite feedback com os utilizadores, no sentido de lhe dar alguma informação relativamente ao seu estado da vinha, no que diz respeito à gestão hídrica e à proteção das culturas. E, finalmente, também algumas sessões de divulgação técnico-científica. O que é que tem de novo no primeiro objetivo? O que tem de novo é que nós vamos alargar esta rede. A Wanda disse bem, o Dão não é um local, o Dão é um conjunto de locais que têm realidades distintas, realidades climáticas distintas. Portanto, vamos alargar esta rede de campos e vamos, isto em discussão com a Wanda, vamos para a zona de Penalva de Castelo, Sátão, e depois entrar ali para a zona mais próxima da Serra, portanto para a zona de Gouveia. Ainda não definimos quais são as parcelas, mas queremos alargar esta rede para abranger mais o Dão. O que é que vamos fazer mais? Vamos fazer mapeamento com a utilização de sensores montados em drones, fazer mapeamento de biomassa e de stress. Há vários níveis de stress e nós nestas parcelas vamos tentar implementar. Sabem que este tipo de tecnologias são cada vez mais utilizadas em agricultura de precisão e, embora a região seja caracterizada por pequenas parcelas, já temos grandes produtores onde estas tecnologias podem, de facto, ser utilizadas. E depois o segundo objetivo, que é a tal plataforma que vamos utilizar e que vamos desenvolver, e o terceiro objetivo, que é estas sessões de divulgação científica, em que o objetivo é trazer o que é de mais inovador, trazer ao Dão especialistas estrangeiros que nos falem em aspectos inovadores, para nós depois podermos aqui ter acesso a esse conhecimento. E agora eu pedia para passarem para a segunda apresentação, que eu acho que é um bocadinho mais atrativa, penso eu. Eu vou tentar não vos maçar muito, porque a hora já vai tardia, e que tem a ver, efetivamente, com alguns resultados. Eu fiz uma seleção daquilo que me pareceu ser o mais útil e, dado o adiantar da hora, eu vou retirar. Portanto, eu tinha pensado apresentar aqui 2 tipos de resultados. Um que tem a ver com a variabilidade climática do Dão e ver quais são as implicações na viticultura, se efetivamente tem. E depois falar-vos um pouco sobre comportamento hídrico de castas, porque muita daquela informação que a Wanda apresentou, umas são mais suscetíveis, outras são menos suscetíveis. Aquilo que é o conhecimento da prática corrente, agora com estes estudos nós temos comprovação científica que aquilo que a Wanda acabou de dizer, que o Jaén não se comporta da mesma maneira que a Touriga e que a Malvasia, portanto não são situações iguais. Aqui, neste momento, temos informação que comprova, de facto, esta circunstância, mas temos que continuar a trabalhar.
Relativamente à variabilidade climática do Dão e às implicações na viticultura, eu vou-vos falar do presente, do passado e do presente e depois daquilo que é a perspectiva do futuro. E para fazermos a caracterização climática, nós utilizamos 3 índices em viticultura. Um índice que mede o calor no período vegetativo, um índice que mede a secura no período vegetativo e um outro índice que é muito importante na maturação, que é um índice que mede a temperatura mínima no período de maturação. Porque essa temperatura mínima no período de maturação é muito importante para a maturação. E agora, eu convido-vos a ver o que é que se passou destes índices em 2017. Foi o primeiro ano de ensaio. Conseguimos separar 3 zonas climáticas, uma onde está Nelas, a outra onde está Viseu, Carregal e a outra onde está Silgueiros, Santar e Tábua. Portanto, em 2017, estas 3 zonas não foram bioclimaticamente iguais. Há uns sítios mais quentes, há uns sítios mais frios, há uns sítios mais secos, há uns sítios menos secos, há uns sítios onde no período de maturação as noites são mais frias, há uns sítios onde no período de maturação as noites são menos frias. Naturalmente que isto se vai repercutir no produto final. Não tenhamos dúvidas em relação a isso. Vejamos 2018. 2018, 3 zonas bioclimáticas novamente. Elas estão ali caracterizadas em termos destes indicadores. Mas reparem que o rearranjo já não é o mesmo. Uma das zonas é Nelas, Viseu, Carregal. A outra zona é Silgueiros, Tábua. E depois temos Santar isolado. Santar isolado por causa das noites frias. Foi a única que teve noites frias durante o período de maturação. As outras tiveram noites temperadas. Se bem se lembram, em 2018, no final do período de maturação, houve de facto noites bastante quentes. E agora, mais uma vez, pontos mais quentes, mais frios, mais secos. E em relação a esta caracterização dos mais quentes, dos mais frios, as coisas repetem-se. As coisas repetem-se. De facto, há zonas que são sempre as mais quentes e há zonas que são sempre as mais secas. Está bem? E agora, 2019. Voltou tudo a mudar. Já não consegui caracterizar 3 zonas, mas tive que separar estas estações, estamos só a falar de 6 estações, em 5 zonas bioclimáticas, que são aquelas que estão ali. Portanto, ainda mais variado. O clima durante o período de desenvolvimento da vinha, estamos a falar de abril até setembro, ainda foi mais diverso na região durante o ano de 2019. Portanto, mais uma vez, zonas mais quentes, zonas mais secas, zonas com noites mais frias, zonas com noites menos frias. E aqui nós conseguimos ter a percepção, ano a ano, estes 3 índices, de que o nome dos sítios onde nós colhemos esta informação foi variando. Tivemos anos quentes, depois tivemos anos temperados, depois voltámos a ter os anos temperados, tivemos um ano mais seco, globalmente mais seco, tivemos anos menos secos, mas reparem, de facto, há ali alguma variabilidade. Está bem? Ou seja, há de facto alguma variabilidade bioclimática. Estes índices são utilizados especificamente para a viticultura. Há alguma variabilidade bioclimática no Dão. E agora eu gostava de que nós olhássemos para o passado e para o presente, para entrarmos naquilo que todos conhecemos, que todos já sentimos, que é a questão das alterações climáticas. E não é uma questão do futuro, é uma questão do passado. As alterações climáticas é uma questão do passado, do presente e do futuro. E prova isso a informação, e mais uma vez a importância do centro de estudos, prova isso a informação que está no centro de estudos. Que é o facto do centro de estudos ter informação meteorológica desde 1962, que eu tenho ali, mas acho que até tem um bocadinho mais para trás. E o que eu fiz foi um gráfico que mostra exatamente aqueles índices que tínhamos há pouco ao longo destes anos todos aqui, em Nelas. E o que é que a gente vê? Vê o índice de calor. O que é que nós temos? Temos variabilidade ao longo dos anos, portanto, isto anda assim, para baixo para cima, mas a tendência é crescente. Ou seja, o que se passou no Dão
até aos dias de hoje, foi uma tendência crescente para o período vegetativo ser cada vez mais quente. Se olharmos, nós tínhamos zonas de clima temperado até aos anos 90 e agora já estamos em zonas de clima quente. Está bem? Portanto, isto vai ter influência naturalmente na viticultura. Isto são os índices de calor, de acumulação de calor, e agora vamos olhar para os índices de secura. E o primeiro gráfico que nos mostra é o índice de secura ao longo destes anos. E o que é que nós verificamos? É que, neste caso, nelas, desde os anos 80, está cada vez mais seco do ponto de vista para a viticultura. Está bem? Temos que olhar para estes índices para a viticultura. E as noites no período de maturação, que é o gráfico que estão cá embaixo, estão cada vez mais elevadas. Portanto, isto terá naturalmente implicações na viticultura. Já teve, provavelmente nós não as sentimos muito, mas vai ter mais. E agora eu gostava de que olhássemos para o futuro. E para olharmos para o futuro, eu socorri-me de um trabalho feito por colegas da UTAD, em que o que eles fizeram foi, com base em modelos de circulação global, fazer uma previsão do que é que, com base neste tipo de índices, do que é que será o futuro, o que é que foi o passado e o que é que foi o futuro. O que é que será o futuro? E eu convido-vos a olhar para estes dois mapas. Dizem respeito ao Dão. O que nós temos do lado, do vosso lado esquerdo, é aquilo que se passava, ou aquilo que se passou entre 1950 e 2000. E o que é que nós temos? Temos essencialmente aquele tipo de climas. Eu peço desculpa estar em inglês, mas pronto, eu utilizo isto noutras circunstâncias. Mas o que nós tínhamos basicamente são aqueles climas que ali estão, o 3, clima frio, e depois climas temperados. Úmidos, reparem, sempre úmidos, e depois climas com noites frias e climas aqui, uma zona com clima com noites temperadas. Qual é a previsão que é feita por estes colegas? É passarmos deste mapa para aquele. E o que é passar deste mapa para aquele, e estamos a falar de um futuro relativamente próximo, é passar destes climas que aqui estão para estes. Ou seja, aqueles que eram frios vão passar a ser temperados, aqueles que eram frios e úmidos vão passar a ser temperados e secos. E aqueles que eram temperados vão passar a ser quentes ou muito quentes. Ou muito quentes. E para termos uma percepção do que é que isto implica, eu costumo sempre socorrer dos mapas do Alentejo, que também estão neste trabalho. E os mapas do Alentejo são estes que aqui estão. Eu não sei se com as cores se vê bem, mas se nós olharmos para as cores, e basta olharmos para as cores, aquilo que este trabalho prevê é que o Dão, daqui a uns anos, não serão uns anos muito largos, será aquilo que o Alentejo foi no final do século passado. E o Alentejo, bem, passará para esta circunstância que aqui está vermelha. Reparem que também há aqui uma zona do Dão que também será esta zona vermelha. Climas muito quentes, muito secos e com já noites temperadas ou até quentes. E quais são as consequências? As consequências das alterações climáticas, nós todos já sabemos quais são, algumas já sentimos, outras ainda não sentimos, mas vamos senti-las rapidamente. Uma das consequências das alterações climáticas é uma alteração do ciclo vegetativo. E, mais uma vez, o que eu trago aqui não são informação minha, é informação do Centro de Estudos, que são as datas de abrolhamento dos últimos... Desde 1950, as datas de abrolhamento registadas aqui no Centro de Estudos, e o que é que nós vimos aqui? Os abrolhamentos são cada vez mais cedo. Temos esta percepção clara. Se calhar não a tínhamos nos anos 80, mas hoje temos claramente. E depois temos aqui as datas de vindima, temos também claramente esta percepção. Isto está aqui demonstrado, quer dizer, não é só uma percepção. Neste momento, a informação que existe no centro permite-nos comprovar a percepção que todos temos.
Bem, mas esta não é a única alteração que vamos ter, resultante das alterações climáticas. Vamos ter aumento do stress hídrico, vimos que o clima vai se tornar cada vez mais seco, portanto, aumento do stress hídrico. Vamos ter uma redução da fertilidade dos solos, um aumento da pressão da erosão dos solos, porque as precipitações vão se tornar cada vez mais concentradas, portanto, os solos vão ficar cada vez mais suscetíveis a fenómenos erosivos. Temos que nos preparar para isso, para adotarmos medidas para evitar essas circunstâncias. Vamos ter uma alteração da pressão das pragas e doenças. Aqui a Wanda terá mais propriedade para falar sobre isso, mas eventualmente umas deixarão de ser problema e surgirão outros problemas, e portanto temos que estar também preparados para isso. Vamos ter uma alteração significativa, e acho que os últimos anos também têm-nos mostrado isso, uma alteração muito significativa de fenómenos extremos, e que resultam muitas vezes em perdas significativas. Eu estou a falar do problema do escaldão, que é um problema cada vez mais frequente, e ele vai ser cada vez mais frequente e cada vez mais severo. E, finalmente, também vamos, e isso também está comprovado com dados do Centro de Estudos, vamos ter uma alteração nos perfis enológicos dos mostos. O álcool vai-se alterar, os teores alcoólicos vão-se alterar, ali não se vê bem, e a acidez vai reduzir. E, portanto, temos que nos preparar para isto. E eu agora convido-vos também a discutirmos um pouco quais são as estratégias que nós podemos e que devemos começar a pensar nelas agora, não é daqui a 20 anos, quando os problemas estiverem cada vez mais graves, mas é agora. Quais são as estratégias que são recomendadas para que a viticultura se adapte a esta nova realidade climática? E eu trouxe-vos aqui, e peço mais uma vez desculpa por trazer o gráfico em inglês, eu trouxe-vos aqui um gráfico que é muito elucidativo e que não é meu, naturalmente, é de um grupo de trabalho da União Europeia, que faz um escalonamento das medidas de adaptação que a viticultura deve adotar em medidas a curto prazo, aquelas que nós devemos adotar imediatamente, a médio prazo e a longo prazo. E eu vou destacar aquela que é um pouco o tema deste seminário, que é as castas. Reparem que as castas aparecem como sendo uma das grandes medidas que devem ser adotadas a médio prazo, ainda vamos a ter, e depois a longo prazo, como sendo uma medida de adaptação às alterações climáticas. Não é só as castas, é a rega. Não vou falar sobre a rega, apesar do tema me ser extremamente grato, mas vou falar um bocadinho sobre as castas, naturalmente. E a questão que eu coloco é, se nós temos um dos maiores patrimónios genéticos vitícolas da Europa. Nós temos feito, eu não, mas o país, e neste caso a Direção Regional tem feito esse trabalho, tem ajudado a fazer esse trabalho, temos feito o trabalho de preservar esse património genético. Mas garanto-vos que se nós não o estudarmos, e não o estudarmos aqui no Dão, esse património genético não nos vai servir de nada e, portanto, a minha resposta é, se nós não o preservarmos e se nós não o estudarmos, para que é que ele vai servir neste processo de adaptação? De muito pouco, do meu ponto de vista. Portanto, a minha opinião, sinceramente, é que preservar as castas, e esse trabalho está a ser feito, e a Direção Regional, mais uma vez, voltou a fazer esse trabalho ao criar esta vinha ampelográfica que vai dar um potencial de trabalho e de estudo gigante. Preservar as castas e agora estudá-las é um investimento não só para daqui a 20 anos, mas é um investimento no presente, porque também sabemos, e a Wanda disse isso muito bem, é um investimento cada vez à procura de maior diversidade nas castas que os produtores querem instalar. E conhecemos muito poucas. Algumas eu acho que até nem conhecemos. Eu gostava, e só para acabar, de vos mostrar um pouco as implicações que esta variabilidade climática regional tem, neste caso em dois temas. De uma casta que é
extremamente estudada e que foi para nós eleita para constar daquela rede de campos, que é a Casta Tauriga Nacional, e quais são as implicações desta variabilidade climática, não só na fenologia, mas também na maturação. E para isso nós, como vos disse, tivemos aquelas parcelas, e estes dados dizem respeito a 2017 e 2018, mas os 2019 já estão trabalhados, mas ainda não estão disponíveis nesta versão da apresentação. E aquilo que eu vos apresento aqui, basicamente, não é mais do que aqueles pontos que correspondem a eventos fenológicos, abrolhamento, vingamento, por ali fora, floração, por ali fora, em diferentes locais, em diferentes anos. E temos ali uma escala cronológica. E o que a gente vê é que, de facto, há ali uma grande dispersão. Umas começaram mais cedo, abrolharam mais cedo, outras abrolharam bastante mais tarde. Reparem, há ali uma diferença, às vezes, de 20 dias entre o abrolhamento de umas e o abrolhamento de outras. Depois as coisas compõem-se mais à frente, mas o que eu vos quero mostrar é que há um grande desfazamento temporal dos eventos fenológicos nos diferentes locais. Resultado do quê? Já vou demonstrar isso. Resultado da variabilidade climática. Se olharmos para a maturação, sem entrar em grandes pormenores, o que nós vemos ali são gráficos que mostram o teor alcoólico em cima e a acidez em baixo, em datas, todas nas mesmas datas, nos diferentes locais, e o que vocês veem são barras mais acima, barras mais abaixo. Portanto, significa que naqueles dias em que os controles foram feitos, a tauriga não estava no mesmo nível de maturação. Isto é o senso comum. Não é preciso provar, não é preciso fazer estes estudos para sabermos que é assim. Mais uma informação que nos foi possível fazer com este equipamento, que é o tal sensor óptico de fluorescência. O que vocês veem é que, por exemplo, o patamar máximo de acumulação de antocianinas foi atingido mais cedo em Silgueiros, e no caso de Nelas, Carregal e Tábua foi tudo na mesma altura. Só que na vinha, o tempo não se mede em segundos, nem em horas, nem em dias. Na vinha, o tempo mede-se em calor. E, portanto, se mudarmos esta escala cronológica para aquilo que nós chamamos de tempo térmico, que é de facto o tempo na vinha, é um tempo térmico, não é um tempo cronológico. Se mudarmos esta escala, temos aqui a escala cronológica, quando mudamos a escala para o tempo térmico, o que nós vemos é que aquela dispersão desapareceu. O que é que significa? É que a tauriga tem um comportamento fenológico que lhe é intrínseco. O que ela se adapta é, de facto, à variabilidade climática. Expressa-se em momentos diferentes este comportamento intrínseco. Se olharmos para o controle de maturação, o que nós verificamos é que aquela dispersão, quando passa para tempo térmico, também desaparece. E, curiosamente, o que nós conseguimos verificar é que em todos os locais o patamar máximo de acumulação de açúcar e o mínimo de acidez atingiu-se ao fim dos tais 555 graus dia. Portanto, o tal tempo térmico da vinha. E quando olhamos para um índice, que é um índice de maturação, um índice básico, que é o índice de maturação, que é a relação entre a quantidade de açúcar e a acidez, o que a gente verifica é que este índice tem sempre o mesmo andamento, neste tempo térmico, e aquilo que nós chamamos de velocidade de maturação foi exatamente, ou foi igual em 2017 e igual em 2018. Então, e agora, reparem que quando passamos esta acumulação de antocianinas também para este tempo térmico, o que nós verificamos é que o patamar da acumulação de antocianinas aconteceu exatamente em todos os locais ao fim do mesmo tempo térmico, ao fim dos 350 graus dia. E só para concluir, eu, como vos disse, iria omitir a segunda parte, que era do comportamento hídrico. O que é que isto significa? Significa que o Dão tem variabilidade climática, tem alguma variabilidade climática, do ponto de vista vitícola, tem variabilidade climática, está demonstrado por esta informação. Essa variabilidade climática traduz ou explica
o desfazamento do desenvolvimento vegetativo e também explica o desfazamento no processo de maturação, neste caso da touriga. Aquilo que eu estou a falar para a touriga pode não acontecer com outras castas e por isso é que é importante nós replicarmos este tipo de estudos. E o que é que isto significa? Significa que este comportamento é um comportamento intrínseco. É um comportamento que é característico da casta. Ou seja, a touriga não é diferente em silgueiros, não é? Ela tem um comportamento intrínseco. Só que ela atinge determinados patamares produtivos se os locais permitirem. Se determinados locais não permitirem atingir o patamar produtivo, e eu vou voltar atrás, aqui para esta curva, bem, se eu não tiver uma acumulação de calor suficiente, ela não chega lá em cima, ela fica-se aqui embaixo. E, portanto, isto um pouco para reforçar a ideia que a Wanda, é muito importante que nós, quando escolhemos uma casta, ou melhor, se nós tivermos o local, quando escolhemos a casta, nós devemos procurar que seja a mais adaptada àquele local. Está bem? Se nós temos, ao contrário, se nós tivermos já definido o local, nós temos que, dentro das castas disponíveis, procurar aquela que está melhor adaptada ali e que nos permita obter o potencial produtivo. Por isso é que muitas vezes uma casta tem um potencial produtivo num local, no outro caso não tem. Portanto, eu ficarei por aqui, não quero alongar mais. Gostaria muito de vos falar sobre comportamento hídrico. Não há dúvida nenhuma que a questão hídrica é uma questão muito importante. O que estes trabalhos mostram foi aquilo que a Wanda disse, exatamente. As castas não se comportam todas ao mesmo tempo, ou da mesma forma, e mais uma vez nós vamos cair naquela circunstância. Eu, quando escolho uma casta para um determinado local, eu tenho que ter a percepção de que aquela casta, naquele local, vai ser um erro. Um erro, e o investimento em viticultura é um investimento a longo prazo, vai ser um erro. Eu vou-vos dar um exemplo. Se eu pegar na malvasia fina e a colocar em condições que se perspectivam, condições de solo, que se perspectivam ser condições em que a planta vai estar sujeita a stress hídrico intenso, aquela malvasia fina provavelmente irá sobreviver, mas nunca será a malvasia fina que está instalada em sítios ou em condições onde eu consigo mantê-la em condições de stress hídrico mais moderado. Portanto, temos que ter sempre esta percepção e é muito importante que tenhamos esta percepção e é muito importante que se continuem a fazer estes trabalhos. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa se me demorei mais do que o devido e tentei ser o mais rápido. Ok? Obrigado. Obrigada, Engenheiro Pedro. Portanto, tivemos então aqui uma síntese. Aqui realmente fomos defrontados com dados bastante concretos e reais da panorâmica que já estamos a viver e daquela que se avizinha relativamente às alterações, à variabilidade climática, como o Engenheiro Pedro assim o quis referir, e bem. E realmente temos estes desafios que também, associado aqui à caracterização das castas, há necessidade de continuar a detalhar e a estudar, precisamente porque temos que enfrentar estes desafios e temos que perpetuar a sustentabilidade da nossa viticultura na região do Dão. Portanto, não sei se existe aqui alguma questão que queiram colocar, está aberto aqui o período, aproveitar aqui a excelência dos dois oradores para que possamos aqui debelar alguma situação, alguma questão. Estou aqui a acompanhar também aqui a transmissão em direto no Facebook. Não temos aqui ainda nenhum comentário, temos aqui um comentário só relativamente à parte da disponibilização das apresentações. Obviamente que depois, na parte da página da Direção Regional, poderemos depois publicitar as mesmas. Agora gostaríamos realmente de ouvir da parte do setor, da parte dos viticultores presentes, do público aqui, também online, se existe então alguma questão que queiram colocar ou ver daqui detalhada em pormenor pelos oradores aqui presentes.
é sempre a questão da primeira situação, portanto, foram muito bons, explicaram-me bem, porque realmente, sem dúvida alguma, que temos aqui, então, os desafios da parte das castas, da parte da viticultura, esta caracterização daquilo que depois vai ser a nossa parte da afoclimática a curto prazo, também nos vai ser desafiante. Gostaria aqui de realçar também as questões culturais que são determinantes. O engenheiro Pedro falou aqui na questão do escaldão, questão essa do escaldão que está sempre associada às questões culturais, não é? Ao comportamento depois das próprias castas, aquilo que nós temos que fazer em desfolha, muitas das vezes abusamos um bocadinho do sentido em que ela é feita e depois temos estas repercussões na vinha, mas claramente que depois isto está sempre associado a todas estas questões que cada vez mais se potenciam como agravantes. Aqui o comportamento hídrico, a variabilidade climática, os registros meteorológicos que foram bem datados e bem espelhados, porque a Direção Regional possui uma rede, já na altura da instalação das estações de aviso, de uma rede meteorológica, e temos vindo a ver com detalhe algumas destas oscilações e, obviamente, a tendência que foi aqui evidenciada é extremamente importante. Temos então aqui, não sei se vou lançar novamente o desafio e não havendo questões, e questões online julgo que também não, os colegas estão também a acompanhar esta componente, mas o julgo que também não, mas obviamente que ficará sempre a Direção Regional, o Centro de Estudos e o professor Pedro também, sempre disponíveis para qualquer esclarecimento adicional. Queremos realmente que a engenheira Wanda agora detalhe o seu conhecimento e faça realmente a produção dos documentos e a sua revitalização, porque é assim que nós vimos a agricultura, é a partilha, é o transformar em conhecimento num conhecimento comum, e é com esse espírito de partilha que a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro trabalha para este setor e continuará a trabalhar, obviamente, com todos os parceiros e com todos os agentes da fileira. A todos os viticultores que assistiram a este debate, a esta exposição, só tenho a agradecer. Obviamente que tenho a agradecer, e temos a Direção Regional a agradecer também à parte da organização. O Dão realmente está em casa de todos, e é com este espírito que realmente nós queremos aqui, portanto, terminar esta sessão. Sr. Presidente, gostaria de dirigir aqui algumas palavras, porventura. Sim, Sr. Portanto, Sr. Presidente, se faz favor. Agora está. Ok. Queria apenas fazer a oferta de um certificado de participação à moderadora, a engenheira Wanda Batista, e também aqui de uma lembrança da Câmara do município de Nelas pela sua participação. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Ao seu professor Pedro Rodrigues também. Muito obrigado. Obrigado. E também, simbolicamente, à engenheira Wanda Pedroso, também umas garrafinhas e um certificado de participação, e que o Centro de Estudos Vitivinícolas de Dão continue este excelente trabalho que já vi, e todos vimos que este espólio que o engenheiro de Vilhena, antes dele e depois dele, vocês estão a prosseguir. Muito obrigado pela vossa colaboração na Feira de Vinho do Dão. Obrigado.